Olá para você que acompanha o nosso canal Muito Mais TV. Gente, nessa época do ano, você sabe, né? Praia, piscina, sol, mar, todas essas combinações perfeitas exigem alguns cuidados. Eu estou aqui com o Dr. Pedro Pérez, ele que é otorrinolaringologista e vai passar algumas dicas e informações assim essenciais para nós termos esses cuidados, não só com as crianças, mas também os adultos. Doutor, muito obrigada pela entrevista cedida ao nosso canal. Obrigado a você pela oportunidade. Bom, gente, nós vamos então falar, né, sobre essas otites que estão aí. Doutor, primeiro gostaria que o senhor esclarecesse pra gente o que são, ou o que é, na verdade, a otite, quais são as otites, né? Certo. Então, Vanessa, otite é uma inflamação no ouvido, né? E elas são basicamente dois tipos, a otite média e a otite externa. Sendo a otite média mais na época do inverno e a otite externa mais agora na época do verão, principalmente em crianças, por uso de piscina, mar, manipulação para remoção de água que fica no canal. Então acaba sendo muito comum a otite externa, que é na parte mais de fora do ouvido. Tá certo? Certo. E quais são os sintomas, doutor, além da dor realmente, para a gente ter ideia? Os principais sintomas da otite externa é uma dor, né, que pode ser de moderada até uma grande intensidade, coceira no ouvido, e sensação de ouvido tampado, são os principais sintomas da otite externa. E, é claro, a história de a pessoa ter nadado, manipulado o canal auditivo, né, após natação, após exposição à água e surgimento desses sintomas. E existe alguma dica, principalmente aí para nós mães, né, que temos aí esse acesso, de repente, através do filho ou da filha, com as águas, enfim, para que isso seja prevenido de alguma forma, ou até mesmo para nós adultos? Então, tem sim. Na verdade, a gente pede para evitar a manipulação. É muito comum uma pessoa nadar e querer enxugar o ouvido com cotonete, com um grampo, com alguma coisa, né, que pode machucar o ouvido, e o contato com essa água da piscina acaba trazendo uma infecção secundária. Então a gente pede para evitar a manipulação excessiva na hora de secar o ouvido, e sim tentar mais com uma toalha, um papel ou a parte mais externa. E as crianças que frequentam piscina, né, direto nesse verão, que estão mais em contato com a água, a gente pede para as mães, antes da natação, pingar 2 gotinhas ou 3 gotinhas de óleo Johnson, que essa camada oleosa faz uma proteção no ouvido e acaba diminuindo a incidência das infecções. Então essas são as principais dicas que a gente pede. E é claro, na hora que, se tiver dor, se tiver algum problema, não sair tomando qualquer coisa, né? A gente tem que olhar para ver se realmente é otite externa, se é otite média, se o problema é realmente no ouvido, para ser tratado adequadamente. Existe um tratamento com medicamentos mesmo? Geralmente é um tratamento com gotas, né? A gente trata com um tratamento local, com gotas otológicas, a gente fala, gotinha para pingar no ouvido. A gente evita, durante o tratamento, orienta as mães para evitarem de molhar, né, o ouvido, evitar a natação naquele período, né? E geralmente isso já é suficiente. Em alguns casos que a gente precisa entrar com medicamento via oral, algum antibiótico via oral, mas isso só em alguns casos mesmo, né? Casos que não melhoram com tratamento local. Muitas vezes a gente acha que aquela cerinha é até um sinal assim de uma má higiene, mas na verdade ela é uma proteção, ela isso, é uma proteção, doutor? exatamente. A cera é uma proteção do ouvido. É claro, se a pessoa forma muita cera a ponto de ficar surda, atrapalhar a audição, a gente precisa remover o excesso. Mas aquela cerinha que a gente olha no dia a dia, examina e vê só aquele amarelinho que às vezes a pessoa tira com cotonete, essa é benéfica. Essa inclusive ajuda a evitar as otites externas aí de repetição nesse período. Então deixa ela quietinha lá, que essa não tem problema. Quando causar problema de obstruir o ouvido, né, e causar problema auditivo, a gente remove, senão não. Doutor, uma outra questão, nenezinho recém-nascido, para mãe que de repente é mãe de primeira viagem, qual é a orientação para que de repente, se ele está com uma dor de ouvido, como que a gente percebe isso, sem ser só a irritação? Muitas vezes a gente não sabe onde que né? Na criança, é claro que sempre é mais complicado no bebezinho, né? Mas a gente sempre leva em conta os períodos né, os picos de incidência. Por exemplo, a criança começa a apresentar as otites, um pico de entre 6 meses e 2 anos de idade, tem um pico de infecção. Então, aquela criança que às vezes chega para a gente com uma irritação, às vezes a criança apresenta com vômito, até dor, diarreia, né, uma febre de origem inexplicável, a gente sempre suspeita em otite em criança pequena, né, em bebezinho. Então, a gente nessa suspeita examina e muitas vezes a gente consegue fazer o diagnóstico.
Como essas crianças dificilmente frequentam piscina, às vezes mais no colo da mãe, não molham muito a cabeça, então nessas crianças é mais comum as otites no inverno, as otites médias, diferente das otites que vão começar a aparecer agora no verão. Então existem várias otites, né? Existem mais de um tipo de otite, a otite do inverno e a do verão. Oh, meu Deus! Doutor, pra gente encerrar... É lógico que pode aparecer num episódio que a criança ficou resfriada, gripada agora no verão, uma otite média aguda, né, que não tem, que aí o tratamento é realmente com tratamento com antibiótico por boca, e a gota já não vai fazer efeito, né? Medicina não é igual a matemática, a gente pode ter, mas a gente sabe que o período agora de incidência são as otites relacionadas à piscina, né? As externas, que aparecem mais no verão. É o que pega mais agora. Doutor, aquela dica importante, né? Muitas vezes a gente acha que para limpar o ouvido é necessário socar lá o cotonete, e isso é assim muito sério, porque pode acabar prejudicando. Então, uma dica: como limpar, como deixar o seu ouvido bem assim saudável e limpo. Na verdade, assim, é que a gente orientou a pessoa que tem hábito de usar cotonete, não consegue deixar, usar só na bordinha por fora. Eventualmente, se sentir sintoma, apresentar algum sintoma auditivo, procurar para ver se não tem o tampão de cerume. A gente tem as pinças que a gente remove em lavagem, e só fazer a secagem do ouvido pós-banho, que é muito comum o uso do cotonete, com a toalha ou papel, e não mexer muito no ouvido. Nada de colocar óleo quente, fazer aquela lavagem, aquela coisa caseira, né, doutor? Isso a gente não recomenda, não, porque muitas vezes o paciente não sabe se tem uma perfuração timpânica, se tem algo pior, né? Então, esses tratamentos caseiros a gente evita e pede para o paciente não usar, porque ele não sabe o que tem lá no fundo do ouvido, principalmente se o tímpano está perfurado, aí vai causar um problema ainda maior para ele. Geralmente a gente ouvia essas dicas, assim, informações dos antigos, dos avós, que tinham essas receitinhas caseiras. Sim, hoje em dia a gente pede para não evitar esse uso disso aí mesmo. Porque também pode acabar prejudicando muito mais. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos, e até uma próxima oportunidade aqui no nosso canal Muito Mais TV. Até a próxima, Vanessa, brigadão, e até a próxima. E você, espero que tenha aprendido um pouco mais com o Dr. Pedro Pérez, otorrino aqui em Catanduva. Um beijo no coração, fiquem com Deus, e a gente volta com muito mais aqui no nosso canal. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.